Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial. Olá, doutor, obrigado pela presença. Olá, eu que agradeço. Doutor, para falar hoje sobre procedimentos, uma dúvida que eu sempre tenho, tem idade para a pessoa colocar o implante dentário, doutor? Na verdade, a gente sempre fala assim, que não, a idade é geralmente a partir da hora que o paciente acabou a fase de crescimento, né? Ou seja, depende, 13, 14, 15, 16, 17, é feito alguns exames. 13, 14 é um pouco cedo, são alguns casos que a gente faz quando em algumas anomalias o paciente realmente possui um quadro atípico e nesse caso é colocado. Mas via de regra, 17, 18, 19 em diante, e idade superior não tem. Eu ia perguntar isso também, né? Não. Tem uma ideia, uma idade? Não tem, porque assim, na verdade o que acontece? Tem pacientes que têm 50, 60 anos e por algum motivo de saúde geral ele não possa estar fazendo implante naquele momento. Hoje de manhã eu fiz implante em uma paciente que tem praticamente quase 80 anos. E já fiz implante em pacientes com 90 anos. Tudo depende da saúde geral do paciente e o que o paciente pode fazer pela liberação do seu estado de saúde. Outra dúvida que eu tenho é, o dente envelhece? Na verdade, a gente hoje, há uns anos já, se fala em envelhecimento dental precoce. O que a gente nota, e foi tema até de revistas internacionais, o aumento no número de pacientes que têm apertamento e bruxismo. Esse apertamento e bruxismo estão causando o envelhecimento dental precoce. O que é isso? Às vezes você pega uma boca de um paciente com 20, 25, 30 anos e ele já possui um processo de envelhecimento proporcional a um paciente com 40, 45 anos. Isso geralmente está relacionado ao quê? Hábitos parafuncionais, ou seja, apertamento, bruxismo, refluxo. Às vezes refluxo acaba atrapalhando muito essa questão. E outras coisas que daí, na verdade, são menos importantes. Mas esses três fatores, muitas vezes, estão diretamente relacionados. E o que ocorre, né? O bruxismo, você vai arranjando os dentes ali involuntariamente, né? Às vezes está ali no dia a dia, você está aqui... e aí à noite você vai dormir e você fica... Às vezes a minha esposa, ela tem bastante bruxismo, eu também tenho, né? Mas eu escuto ela arranjando o dente à noite. E isso vai enfraquecendo o dente, né? Na verdade, ele vai desgastando o dente de uma forma desproporcional para aquilo que deveria estar sendo feito, porque ele está sendo usado no momento que ele não deveria nem estar encostando. Quem dirá apertando e rangendo. Existem pacientes que têm esse apertamento, esse bruxismo noturno, e existem pacientes que têm apertamento e bruxismo diurno. Tem muitos pacientes que vêm para mim e falam: mas eu não acordo com a musculatura cansada, eu acordo tranquilo, eu acordo sem dor nos músculos da face. Mas aí, com aquela conversa inicial, o paciente começa a perceber que durante o dia ele tem muito apertamento e bruxismo, ou seja, ele fica rangendo e apertando muitas vezes durante o dia. E às vezes esse apertamento e ranger durante o dia é mais prejudicial do que o noturno, porque o noturno ele vai ocorrer por um período X e muito mais rápido às vezes do que o paciente faz durante o dia todo. Não estou dizendo que ele não é importante tratar, mas é tão importante tratar ele quanto é importante o paciente se conscientizar que durante o dia também ele não deve apertar e ranger. Com esse apertamento, a pessoa começa a ranger os dentes ali, ele vai ficando fraco. E tem como ele voltar a ficar forte, o dente, ou você vai ter que fazer um implante mesmo? Não. Na verdade, nesses casos, muitas vezes eles nem têm indicação para implante, porque às vezes a raiz dele está totalmente saudável, o dente perdeu uma questão de estrutura coronal, ou seja, a parte externa do que tu vê, a visual do dente, e que ele consegue ser perfeitamente restaurado. O implante ele está muito bem indicado quando o paciente possui ou uma perda já da raiz, ou seja, já tirou a raiz do dente, ou uma fratura de uma raiz, ou em raízes que já estão tão abaladas periodontalmente, ou seja, a parte estrutural, que não permita mais o tratamento. Doutor, para encerrar, para o bruxismo tem aquela plaquinha, né? Na verdade, assim, a placa, ela é indicado para todos os casos de pacientes que têm apertamento e bruxismo. Tem pacientes que a gente associa a placa com outros tipos de tratamento, seja botox, por um período determinado, em musculatura temporal e masseter, para diminuir essa questão do apertamento e do bruxismo. A gente indica tratamentos psicoterapêuticos em pacientes para fazer esse acompanhamento. E existem umas outras condutas também que são tomadas para melhorar essa questão do apertamento e do bruxismo. Existem várias formas de tratamento e muitos pacientes têm indicação para um tipo de tratamento, outros pacientes têm indicação para outro. Vários pacientes conseguem utilizar a placa de uma forma super tranquila e outros pacientes já têm um pouco mais de dificuldade para o uso da placa.
Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. A gente podia ficar falando aqui sobre bruxismo e implantes o dia todo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço.